Você pode abrir sua Bíblia aí. Vou falar para você abrir em 2 livros da Bíblia. Tá, posso falar o primeiro? Primeiro é 1 Tessalonicenses, capítulo 5. E depois você abre, segura-se nas duas partes aí, em Neemias. Neemias capítulo 6. Tá? Então fica aí, 1 Tessalonicenses, e depois nós vamos ler lá em Neemias. Deixar os irmãos achar Neemias primeiro. Neemias lá perto de Salmos. É o vizinho da esquerda de Salmos. Vai um pouquinho, se a gente vai lá em Salmos, vai um pouquinho para trás, você vai achar o livro de Neemias. Acharam Neemias? Espera aí, vamos esperar. Caminhar todo mundo junto. Posso ler? Pode? Então, lá primeiro, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Tá? Capítulo 5 e o versículo 23. Diz assim, ó: o mesmo Deus de paz vos santifique completamente em todo o vosso espírito, alma e corpo, e sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então vamos lá. Então segura aí. E agora vamos lá para Neemias. Neemias capítulo 6 e o versículo 3. Diz assim, ó: de modo que lhes enviei mensageiros com esta resposta: estou fazendo uma grande obra e não poderei descer. Porque cessaria a obra enquanto a deixasse e fosse ter convosco. Podemos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, que o Senhor ministre no nosso coração, sonda a nossa mente neste momento. Pai, fala com cada um, traz edificação, exortação, consolação através da tua palavra, e o Senhor venha trazer renovo, Pai, fortalecimento, em nome de Jesus, através da tua palavra, que o Senhor possa estar fortalecendo, Pai, cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meu querido. Eu querido, os dois textos, eu quero primeiro aqui falar sobre 1 Tessalonicenses, e quero estar falando sobre aí um pouco, hoje, a obra não pode parar. A obra não pode parar. Aí a gente pode pensar assim, mas qual obra? Você já construiu? Quem já construiu aqui? Construiu, né? Fez alguma coisa, mexeu com casa, reforma em casa. E quem já parou a construção? Deu uma parada na construção. Já fez, precisou dar uma parada, estava mexendo lá, deu uma paradinha. E quando você estava mexendo na construção, você parou, o que aconteceu lá? Parou tudo. Conforme o lugar que você for, né, eu já passei nas roças, assim, né, a gente anda no meio das roças, vê casas que estavam construídas e pararam, principalmente na roça. Né, dentro da cidade ainda é um pouco diferente, mas acontece. Mas o que acontece quando você está lá na roça, lá, faz uma obra lá, uma casa, está em construção, você para, o que vai acontecendo? O Fábio está fazendo assim, o que vai acontecendo? Vai enchendo de mato. Quando você chega lá naquela casa, você fala assim, meu Deus do céu, o que é isso? Da onde que surge tanto mato assim? Não é assim? Na sua casa, o quintal seu em casa tem um pedacinho de terra. Aí você arranca a terra. Aí começa a dar uma chuvinha dessa, parece que você olha do dia para a noite, que punha de mato que cresce assim lá.
Então, mas por que eu estou falando isso? Porque a gente consegue associar isso com a nossa vida. A palavra diz assim, ó, o mesmo Deus de paz vos santifique completamente em todo o vosso espírito, alma e corpo, seja plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o que eu quero falar sobre a obra não pode parar, porque a obra ali na nossa vida, eu coloquei ali, a menina lá, famílias estão sendo reconstruídas. Ali é proibido desistir. Jesus é o dono da obra. Estamos em obra, em grande obra, e não podemos parar. Lá em cima, lá, não caia em tentação, cuidado. E ali a obra não pode parar. Você já viu a prefeitura, quando está mexendo na rua, coloca lá, estamos trabalhando por vocês? Já viu lá aquela plaquinha mais ou menos com esse título lá? Por quê? Porque eles estavam trabalhando. E quando começa uma obra a ser feita, a obra, ela dá um trabalhinho. E se você for aqui no Rebojão, ali está tendo uma obra ali o pessoal fica bravo, né? Fica lá, passa lá, não termina nunca, né? Feriado, estão parados. E dá aquele transtorno. E a nossa vida também é semelhante a isso. Nós estamos em obra, estamos sendo trabalhado pelo Espírito Santo para qual o momento que é esse que a Bíblia fala? Para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo que está sendo trabalhado, porque muitas vezes a gente quer crescer, buscar Deus, quer orar, e a gente vai a uma certa altura, daqui a pouco a gente cai, daqui a pouco você vai e cai. Por quê? Porque existe algo dentro de nós que Deus colocou, é o que está aqui, o espírito, a alma e o corpo. Nós temos que, essas três partes nossas, elas têm que estar trabalhando junto. Ela não pode trabalhar uma na frente da outra. Se trabalhar uma na frente da outra, dá problema. Ah, eu sou um homem de oração, mas aí a minha alma eu oro, mas aí eu falo palavrão, eu fico com raiva à toa, eu xingo à toa, eu brigo à toa. Mas por que isso? Porque nós temos uma alma. E a nossa alma, muitas vezes, ela quer dominar tudo quanto é jeito. Por isso que a Bíblia fala assim, que o nosso espírito, ele luta contra a nossa carne. Os dois ficam brigando entre si. Mas por que tem uma briga entre si? Ah, nosso espírito com a nossa carne. Só não, porque existe uma alma. E quando nós alimentamos o nosso espírito, a nossa alma passa a ficar sujeita a ele. Mas quando nós deixamos de orar, de passar tempo com a palavra, a nossa alma, ela começa a assumir um trono dela ali, um lugarzinho dela. Ela quer aquela posição. Aí fica a alma. E aonde acaba se expressando isso daí? Na nossa carne. Por isso que fica lá a briga entre o espírito e a carne. Não fala nem a alma, porque a alma é a balança, a alma é a âncora, a alma fica bem no meio. E é como está aqui, ó, espírito, Deus nos criou um ser espiritual, colocou dentro de nós uma alma, e essa alma está no nosso corpo. E que a Bíblia fala com coração alegre, ele faz o quê? Formoseia o quê? O coração alegre, ele formoseia, por isso que eu sou bonito assim, ó. Amém, irmão, glória a Deus, se não achar você bonito, quem que vai achar? Ué, ué. Minha mãe falava que eu era bonito, ué. Eu acreditei hoje. Mas por quê, gente? Porque o que faz ser bonito? Já viu uma pessoa quando ela está com raiva, ela nem precisa não ter Jesus, até o crente é assim. Ele está com raiva, a cara dele fica que jeito? Uma cara fechada. Eu tenho costume de falar cara de trator. Você olha essa frente de trator, é porque o trator, você olha assim, você olha para o trator, tem uma aparência assim, brava, assim, um negócio assim, né, rústico. Aqueles carrinhos, aqueles desenhos de carrinho que tem na televisão lá, que passa, aquele carrinho vermelho, esqueci o nome do desenho agora lá, é uma McQueen, né? Ele não tem aquelas carinhas bonitinhas, tem aquelas carinhas, sei lá, eu falo cara de trator, aquilo ali, então tem uma cara mais fechada. E às vezes, muitas vezes, nós temos essa cara, a gente não consegue sorrir. O coração alegre, ele formoseia. Então, você olha assim, será que eu estou com o coração alegre? O irmão está com o coração alegre? Porque o coração alegre, ele formoseia, você tem que ter um sorriso. Se você estiver andando na rua, estiver perdido no lugar, precisar de uma informação, tiver uma pessoa sorridente, vai pedir informação, e um com cara amarrado ali, para quem que você pergunta? O sorridente. Você vai numa loja comprar, você compra com o vendedor com uma cara alegre ou uma cara... Eu saí ontem com o Israel Cavalera, estava numa loja ensinando Israel. Chegamos numa loja aí na cidade, a moça veio atender.
Falei assim, eu não gosto de comprar nessa loja aqui, porque a vendedora aqui é uma... Nem sei se está lá mais, mas ela tratou com uma falta de educação, fui na outra loja. Aí cheguei lá, a moça atendeu, a moça pegou, virou para nós assim, perto do Israel. O Israel viu lá, falou assim, vê aí. E saiu andando assim. Eu falei Israel, aprende só para você ver, ó. Nós compramos, mas a falta de educação dela, o jeito dela atender, vê aí. Ela falou, não, espera aí que eu já vejo para vocês, só um instantinho. Eu falei assim, com essa, nessa loja, com ela, eu já não compro mais. Já vou procurar uma outra. Aí fomos em uma outra loja. A pessoa que atendeu a gente, nossa, veio cá, falou, não tem, vou olhar para vocês. Que procurou, desceu, não tem o que a gente queria, vamos comprar em outro lugar. Mas assim, porque o jeito da pessoa, a pessoa parece acorda mal-humorada. Então, gente, a gente tem assim, esse negocinho dentro da gente, uma pecinha dentro da gente que Deus colocou que chama alma. E essa alma, ela precisa ser trabalhada. E como que é a forma? Nós estamos em construção para que a gente possa falar de uma maneira mais saudável, que a gente possa expressar de uma maneira mais alegre, olhar para uma pessoa de uma maneira mais confiante, passar uma confiança para a pessoa simplesmente através do nosso olhar. Não com aquela cara, né? Não sei fazer cara de bravo, né? Agora, né? Agora não sai. Mas não passar com aquela cara, a pessoa chega perto da gente, chega até assim com medo. A gente não pode ter isso. A Bíblia fala, né? O pastor estava falando semana passada dos homens de Davi que tinha um cara de leão, né? A forma que se expressava. Mas pode ter cara de leão, mas ser gentil. Tanto que os nomes desses homens estão na Bíblia pelas atitudes, como o Espírito Santo agia na vida dele. Depois de ser uma pessoa séria, uma pessoa gentil, saber falar, saber cumprimentar, pedir uma informação, ir até além. Então, o que Neemias faz, olha só ver que interessante o livro de Neemias, quando ele fala, e o livro de Neemias é muito interessante, assim, quando ele trata da nossa vida, falando da questão da alma, ele fala, no capítulo 6, estou fazendo uma grande obra e não posso descer, ou seja, eu não posso parar naquilo que eu estou fazendo. Neemias estava trabalhando na reedificação dos muros de Jerusalém, nas portas de Jerusalém. Ela tinha sido destruída. E ele não estava sozinho, mas tinha uma turma ali junto com ele, trabalhando para aquela reconstrução, para que aquela cidade ela ficasse boa. Então, algumas situações que tem aqui no livro de Neemias, principalmente no capítulo 3, se você voltar um pouquinho, ela fala da reconstrução dos muros. Esse muro, ele fala daquilo que é visível, aquilo que é exterior. À volta, um muro, igual o muro de uma casa, você olha assim para a casa, assim, você vê que lá é exterior. Aí, no capítulo 3, se você voltar um pouquinho aí, no capítulo 3, do versículo 1 em diante, ele fala de portas, reconstrução das portas que tinham sido destruída, e ali ele fala depois ali 12 portas que tinham sido destruídas, e eles estavam trabalhando para a reconstrução dessas 12 portas. Essas portas, o que ela fala? Porta é lugar de decisão. Quando você vai sair da sua casa, você não abre a porta sua lá, abre para você entrar ou para sair, não é assim? É um lugar de decisão, você toma uma decisão. Vou lá na padaria, não vou na padaria. Saio para o quintal, não saio. A porta fala de lugar de decisão. E a nossa vida, ela precisa ter esse momento na nossa vida, ao tomarmos decisão para que aquilo que Deus precisa fazer na nossa vida realmente seja feito. E isso não pode parar até a vinda do Senhor Jesus. Você vai ser uma pessoa perfeita, certinha, fala, não vai. Mas até aquele dia nós precisamos trabalhar nisso e talvez seja um momento na nossa vida, um momento de mudança já. A Bíblia fala assim, gente, lá, quando o sacerdote, né, era para ser escolhido o sacerdote para trabalhar no tabernáculo, quem seria o sacerdote ali? Uma das características que o sacerdote não podia ter, uma das características que existia, várias, ele não podia ser cego, não podia ser manco, não podia ter a mão quebrada. Uma das questões que ele não podia ser lá era ser anão. Conhece uma pessoa anã? Pessoa anão não cresce. Você já viu a pessoa? Conhece alguém? Já viu? Tem um lugar aqui lá de São José do Alegre, aqui tem um lugar ali que, gente, é a família de anão. Aí contaram para mim, eu fui para saber, tirando mais informação, o que aconteceu. Casou o primo com o primo, primo com a prima, primo com a prima, foi tudo casando entre parentes, e nasceu uma turma lá, tudo que é anão, pro lado aqui de São José do Alegre.
Mas por que lá então sacerdote não podia ser anão? Porque o que isso representa? Fala para nós. Cresce, envelhece, mas não cresce. Envelhece, e muitas vezes nós podemos envelhecer dentro da igreja, passar 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos dentro da igreja, porém a gente não cresce espiritualmente, não cresce emocionalmente, não cresce psicologicamente, aqui na cabeça nossa não cresce. Então o sacerdote lá, ele não podia ser anão, porque senão ele ia crescer e envelhecer. Mas lá era uma forma, mas o que é o figurado, para nós podemos entender, a parte espiritual é crescer, é envelhecermos, mas sem crescer. Passar tempo dentro da igreja, passar anos dentro da igreja. Você já leu, vamos supor assim, a gente vive 30 anos aí, dentro da igreja. Aí a gente pergunta assim, 30 anos, quantas vezes nós lemos a Bíblia? Durante 30 anos, se fosse uma vez por ano, daria 30 vezes. Eu nunca li, eu li a metade e parei. Não cresceu espiritualmente. Cresceu 30 anos, estava dentro da igreja 30 anos. O pastor vai marcar oração. Não é isso porque marcou oração, que tem oração. Marca oração. Nós passamos 30 anos, o pastor fala assim, 1 hora de oração, mas eu venho só aquela 1 hora. 30 anos, 1 hora de oração. Não, eu tinha que estar, pastor, só 1 hora, pastor. Pô, que é isso? Eu vou chegar mais cedo aí então, hein? E aquela 1 hora a gente fica pesado para a gente, mas 30 anos. É como se nós fôssemos para a academia. Eu vou andar de bicicleta com um rapaz, um vizinho meu aqui. Ele anda mais de 5 anos de bicicleta, e resolvi andar de bicicleta. Ele chamou eu. Falou assim, eu vou te acompanhar. Falou assim, aonde você quiser eu vou te levar. Aí eu falei assim, então vou, mas pera aí, você anda 5 anos, comecei a andar ontem. A primeira vez que eu fui acompanhar o rapaz, eu fui aqui para lá da Inhumas, aqui na Berta, aqui na subidinha, que sai lá para a estância lá. O coração meu saiu para a boca. Falei assim, não é possível um negócio desse? Do jeito que vocês andam de bicicleta desse jeito. Eu ia desistir. Falei assim, não, mas não vou. Eu sou difícil também. Eu fui, ele ia na minha frente, esperava eu. Fui indo. Aí depois a gente tem um aplicativo que marca velocidade. Eu comecei a quebrar os recordes depois de anos. Os meus próprios recordes passavam. Eu gastava 1 hora, caiu para 40 minutos. Onde gastava 2 horas, caiu para 1 hora. Aí você já melhorou. Andava no plano, eu ia lá no Pedrão, pela linha do trem, plano, linha do trem, subidinha. O coração meu saía para a boca. Eu falei assim, gente, eu tenho problema de coração. Fui no médico, eu falei assim, não é possível. Mas aí eu fui aperfeiçoando, eu fui treinando, eu fui melhorando. Aí daqui um dia eu estava subindo esse morro de bicicleta, o outro morro, aí eu fui disputando, falei assim, vou ver como que eu estou. Subiu da minha casa, falei para Israel, quebrei meu recorde hoje. Subi esse, aí subi outro. Aí eu fui aprender, falei, vou correr, aí subi o morro correndo aqui, subi o morro correndo lá. Eu fui melhorando. E a gente precisa fazer isso. A gente está na nossa caminhada, na nossa fé, batendo a nossa fé 1 ano, 2 anos, 5 anos, aí a gente precisa crescer. Não podemos só ficar parado, estagnado e ser um anão. O pastor vai chamar por oração, pastor, eu estou na oração aí, eu estou junto aí na oração. Vai ter o que ser aqui na igreja, 1 hora, não, 2 horas. Mas daí a gente não vai poder forçar, porque se o rapaz forçasse eu lá, eu desistia. Como muita gente já pedalou com ele e desistiu. Mas eu fui indo, falei, não, eu posso ir mais além um pouquinho, eu posso mais um pouquinho. Eu vou 5 quilômetros hoje, eu vou 6 amanhã, eu vou 6,5 e vou indo. E a nossa fé, a nossa caminhada é a mesma coisa. Santificação. Ou seja, é o preparo, é uma separação. Eu preciso fazer aquilo. E o que Neemias fala, estou numa grande obra, eu não posso parar. Olha só o que Neemias faz. No capítulo 3, ele tinha a reconstrução das torres que eram junto no muro de Jerusalém. As torres, a cidade era construída, né, cercada por muros, e em partes do muro havia as torres. Por que tinha essas torres? Essas torres nesse local era para poder ver se o inimigo viesse, ficar sondando a cidade. Hoje na nossa cidade tem câmera, coloca na entrada da cidade, e de vez em quando ainda não funciona, né? Lembra quando teve aquele assalto da Caixa Econômica? O comboio entrou na cidade, os policiais viram aquilo lá pela câmera e ficaram aguardando alguma coisa, acharam alguma coisa, não sabiam o que era, mas viram alguma coisa estranha. Nessas cidades de Jerusalém lá, tinha as torres. As torres, aqueles guardas ficavam de prontidão ali, olhando, observando
o que estava acontecendo à volta dele. Se viesse o inimigo atacar, eles pelas torres comunicavam o pessoal, passavam o WhatsApp para a turma lá embaixo, já pegava, prepara que o inimigo está chegando aí. Não tinha o WhatsApp na época não, tá, gente? Então, vocês vão falar com ela, falou que tinha WhatsApp na época, ela não tinha. É só a minha imaginação. Mandava mensagem. Mas o que tinha? Tinha trombeta que tocava para eles lá. Ó, o inimigo está vindo, ele estava atento lá. E tinha uma turma que ficava com as trombetas junto com Neemias. Então, o que fala essa torre? Essa torre fala assim para nós hoje, questão de vigilância, através da oração. O que esses homens faziam lá? Restaurava essas torres. Ou seja, fala sobre a restauração da oração na nossa vida. E muitas vezes a gente desiste, a gente começa a orar. Marca oração, a gente vai vir para oração, é 1 hora de oração, mas nós já ficamos 50 minutos. Marca 1 hora de oração, vou embora mais cedo. Marca 1 hora de oração, eu chego, é 7, eu chego 7h30. Aí daqui a pouco é 1 hora, mas eu só fico... Mas é anos que nós estamos fazendo assim. E nós precisamos mudar esse conceito nosso. Porque os homens que trabalhavam com Neemias, gente, você vê a mentalidade desses homens que Neemias. Eu vou mostrar aqui, para a gente poder entender aquilo que Deus está falando assim, ó, ter a santificação e nosso espírito, alma e corpo sejam conservados para a vinda do Senhor, ou seja, ser trabalhado o nosso espírito, ser trabalhado a nossa alma e ser trabalhado o nosso corpo até a vinda de Jesus. Cuidar do corpo também faz parte para a vinda de Jesus. Ô Herbert, o que é isso? Mas está escrito aqui, ué. Cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa saúde faz parte para a vinda do Senhor Jesus. Para mim vir no culto, eu machuquei o joelho esse dia atrás, para mim vir no culto, eu preciso do corpo. Desci um morro mancando, tinha que descer em zigue-zague. Tem que cuidar, não vou cuidar, como que eu vou estar no culto, como que eu vou estar de pé com o joelho machucado? Tem que fisioterapia, treinar. Então daqui a pouco o pastor chama, sobe lá, você um dia subir mancando. Então prejudica, o nosso corpo precisa ser cuidado. Olhar diabetes, olhar triglicéridos, olhar aquilo lá, fazer caminhada. Tem que fazer, senão o coração não aguenta. Então a gente pensa que vai morrer. Mas isso que ele fala. E Neemias fala assim, a segunda coisa além das torres, existia também, para ser reconstruído, que podia estar entupido na época lá, as fontes de água, tinha que ser trabalhado naquelas fontes. Por que ser restaurado essas fontes de água? Porque quando o inimigo viesse atacar eles com flecha, alguma coisa que atacasse eles lá, com aquelas flechas incendiárias, e a Bíblia fala lá em Efésios capítulo 6, os dardos inflamados do maligno, vem sobre a nossa vida, Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, fala dos dardos inflamados do maligno. Aquilo lá, quando vem na nossa mente, os dardos inflamados do maligno, que era jogado lá contra o povo de Deus, eles tinham essas fontes, ela precisava estar restaurada, limpa, porque se jogasse uma flecha, a flecha batesse ali na parede, por exemplo, ali. Então eu tinha a fonte de água, eu pegava aquela fonte daquela ali, pegava um balde de água lá, né, da época deles, e ia jogando lá. Se fosse para a época nossa aqui, ia pegar o hidrante, onde tem a água, o bombeiro vai encaixar aqui e vai apagar o fogo ali. Então essas fontes, o que é essas fontes que a Bíblia fala, fonte de água? É com relação à palavra. Mas como que isso funciona na nossa vida? Quando o inimigo ele joga os dardos inflamados dele na nossa vida, aonde pega isso? Aqui dentro. Aqui dentro. Ele ataca a nossa mente. E como que eu vou combater isso? Fontes de água viva. Mas aonde tem essas fontes hoje, Herbert? Na palavra. Como que eu uso essas fontes então? É liberando a palavra. É declarando a palavra. Mas se eu não tiver essa fonte, se eu não tiver fonte de água viva, palavra de Deus dentro de mim, eu não consigo liberar aquelas palavras. Eu preciso saber das promessas que tem na palavra dele. Eu preciso saber aquilo que a palavra de Deus garante para a minha vida. Eu estou com medo, eu estou vivendo com medo. O que a Bíblia fala de eu estar com medo? O Salmo 91, eu preciso ter: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, torre forte é o nome do Senhor, e para ela corre o justo. Eu preciso crer que o nome de Jesus, Ele tem poder para curar, para restaurar e para transformar. Mas se eu não tiver essa palavra, se eu não tiver junto dessas fontes, como que eu vou fazer isso?
Eu preciso perdoar, mas eu não tenho aquela fonte de água viva para trazer cura, trazer restauração na minha vida. Como que eu vou perdoar? Eu vou passar 50 anos dentro da igreja. Morro se Jesus não vier, faz do meu velório aqui 50 anos, mas eu passei uma vida sem conseguir perdoar, uma vida de rancor, de ira, de não tem prazer, o irmão não pode relar em mim que já o carnegão sai fora que já, não pode. Então, como que era restaurado? Essas fontes. Estou numa grande obra, eu não posso descer, eu não posso parar. Por quê? Porque Sanbalate e Tobias, estavam dois rapazes lá, que estavam sabendo, esses caras inflamavam, ele não queria que a obra de Deus fosse para frente, ele não queria, estava no meio do povo, mas eles não queriam que fosse restaurado Jerusalém. Não queria que fosse restaurado os muros, as portas, aquilo que estavam lá. Os dois eram contra. Agora imagina só você, trabalhando na sua vida de oração, trabalhando na sua restauração, mas o inimigo começa a lançar, começa a falar assim, você não é capaz, você não pode, você não consegue. E o ano vai passando, aí você dá ouvido para aquela voz, você desiste de cantar, eu desisto de pregar, eu desisto de ajudar na portaria, eu desisto de ir no grupo de dança, eu desisto do louvor, e ali está bem para nós, é proibido, quê? Está bem no vermelhinho aqui, ó. Desistir. Você que dirige, quando você está na rua, dirigindo, aquela placa ali, hexagonal, que fala, né? O que ela quer dizer? É uma sinalização. Quando você chega assim em um determinado lugar, tem aquela placa ali, o que ela quer dizer? Olha, cadê a turma que dirige aí? Vai lá, Fábio, o que quer dizer? Essa aqui, ó. É atenção, mas ela tem um significado mais forte. Oi? Parada obrigatória, não é? Parada obrigatória. E um tempo atrás, uma pessoa falou para mim assim, você sabe que quando você estiver no cruzamento e tiver essa placa aqui, você lê lá, normalmente está escrito pare, não é assim? Você chega na esquina, pare. Só que ali, pelo desenho da placa, é parada obrigatória. Você tem que realmente parar, porque senão vai dar um acidente, outro carro está lá. Aí eu falei assim, se você estiver vindo do outro lado, mas na outra esquina, não tem essa placa. Mas quando você chegar lá, você observar lá, ele falou assim, não está para você parar obrigatório, mas por uma direção defensiva, você para na esquina. Um cara falando, contando, ensinando isso para mim. Porque ela está mostrando que é para o outro, é a obrigação do outro. Mas direção defensiva, obrigação sua, você para também. O pessoal, né, fazia tempo, já que nem já sabia, né? Com placa ou sem placa, mas está só para o outro motorista. Então, é assim, o que funciona? Parada obrigatória. Você tem que parar. A gente tem que, um momento aqui, a gente tem que parar. Olha Neemias capítulo 13, capítulo 3, e o versículo 14. O versículo 14, ele fala de uma das portas que tinha, vou falar duas portas aqui, o versículo fala assim, a porta do monturo, reparou Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Aquerem, a este edificou, ele assentou as portas com seus ferrolhos e trancas, porta do monturo, ou seja, era um lugar que era chamado monturo, é lixo, uma porta que era um lugar que colocava o lixo. Hoje a gente não tem isso, mas antigamente era dessa forma. Hoje a gente tem o lixeiro, não passa lá o caminhão de lixo, né? Coletor, né? Lixeiro. O pessoal fala para mim que lixeiro somos nós. Quem pega o lixo na rua é o coletor de lixo. Quem junta o lixo que é o lixeiro. Então a gente que junta na nossa casa. Eu não sabia. Quem junta o lixo é o lixeiro, que é nós. Então você não sabe, fica sabendo, tá, gente? O rapaz que pega o lixo é o coletor de lixo. Aí fala, mas a gente fala errado. Mas sim, só para a gente saber o certo. É quem coleta, junta o lixo aqui, que é o lixeiro. Então eu junto aquele lixo. E eles tinham uma porta que não tinha um caminhão que passava na época, então eles pegavam lá, não existia o caminhão, mas o cavalinho, certo, né? Mas tinha um lugar que eles saíam, e nesse lugar eles tacavam fogo nos lixos lá. A pessoa morria, saía para aqueles lados, era tudo assim.
E eles, aqui, essa porta do lixo, ele fala o quê? Daquilo que é velho, daquilo que, para a nossa vida, daquilo que é entulho na nossa vida. E essa porta era restaurada. Foi restaurada para quê? Toda a sujeira que tinha, ela tinha que vir para fora. Na nossa vida, o que tem a ver então, Herbert? Ser conservado, a nossa alma, na nossa alma, muitas vezes tem entulho, tem lixo, e é coisa que é do passado. E uma das portas que Neemias reconstruiu com o pessoal dele era chamada Porta Velha. Essa Porta Velha fala de coisas velhas do passado, coisas velhas do passado que vira lixo em nossa vida. Então nós temos que começar a olhar para a nossa vida e ver assim, o que eu tenho de lixo? Tenho lixo na minha vida? Será que eu tenho sujeira que precisa sair? Se você parar e pensar, será que tem alguma coisinha assim, que precisa sair, eu olhar para mim, eu preciso que essa sujeira, ela saia da minha vida, ela saia da minha casa, ela saia da minha família, ela saia do meu marido, ela saia do meu esposo, ela saia do meu filho. Será que eu não estou juntando lixo? Muitas vezes a gente vai juntando lixo. E aquilo lá vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. E dá um certo momento da vida que lá explode. Ou explode no corpo com doença, ou explode num outro momento da sua vida lá. Aquilo lá explode e acaba afetando outras pessoas. Quando você esquece de pôr o lixo para fora, fez carne, sobrou carne lá no lixo, não começa daquele cheiro dentro de casa, para fora. E muitas vezes a gente está com esse cheirinho. Está com esse cheirinho. Versículo 15. A porta da fonte reparou Saulum, filho de Col-Oze, maioral do distrito de Mispa. Este a edificou, cobriu, ele assentou as portas com seus ferrolhos e trancas, como também o muro, o tanque de Siloé, junto ao jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Porta da fonte. Gente, uma das coisas que precisa ser restaurada, a porta da fonte fala da palavra, da água. É restaurar esse nosso tempo com a palavra. Ter mais tempo, passar mais tempo em saber, ter a revelação da palavra. Não é só ler. Ler, você vai ler, você precisa ler, porque a revelação quem traz uma clareza, uma luz. A Bíblia fala assim no Salmo 119 que a revelação da tua palavra esclarece e dá entendimento ao simples. É a revelação, não é só você ler, mas nós precisamos buscar mais de Deus pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele ser o nosso professor, o nosso mestre. E você sabe que a Bíblia fala, ele conhece as profundezas de Deus e revela para nós. Ele nos ensina. Então o Espírito Santo, nós precisamos ter esse tempo com a palavra. Ler a palavra. E fazer o que a Bíblia fala no Antigo Testamento, é como os animais que os judeus podiam comer, animais que ruminam. Sabe o que é ruminar? Tem umas vaquinhas aqui na frente ali, você passa ali, ela fica deitada lá mastigando, mas ela já comeu. O que é isso? É comer a palavra, é você ler a palavra, em um outro momento você está ali meditando, você está pensando, aquilo que você leu, Herbert, mas eu leio e esqueço. Pode, continua lendo, que o Espírito Santo ele vai trazer aquela palavra para você um momento ou outro ali, você vai ruminando, é o que a gente precisa ter, é estar ruminando, pensando na palavra de Deus. É uma das fontes que ela foi restaurada. Neemias capítulo 4, o versículo 6, ainda falando sobre a nossa reedificação. Assim, reedificamos o muro até a metade da sua altura, em toda a sua extensão, pois o povo se dedicou ao trabalho. Gente, para a restauração da nossa vida, e ele já passou pela palavra, a gente precisa, uma palavra que me chama muita atenção, que é a dedicação. Nós precisamos ter dedicação. Sem dedicação a gente não consegue. Nós precisamos ter disso aí, a dedicação. Ah, mas eu estou cansado. Dedicação. É saber aquilo que é prioridade em nossa vida, aquilo que é importância, são coisas diferentes. A palavra é prioridade para mim ou a palavra ela é importante para mim?
Então a gente precisa entender para essa restauração na nossa vida da palavra, o que que é? A palavra, ela precisa ser prioridade. Ela tem que estar em primeiro lugar aqui na nossa vida. Ah, não deu para acordar de manhã e ler de tarde, mas ela precisa ter. Ah, não deu tempo no serviço, no ônibus. Dá um tempo, você precisa pelo menos passar um momento ali. O sacerdote no Antigo Testamento, quando eles iam ministrar no tabernáculo, a Bíblia fala assim, que você lê a história, né, vê a história do tabernáculo, o sacerdote, o que tinha com eles? A Bíblia fala assim, que eles precisam passar pela bacia de água, pela fonte, né, que tinha bacia com água ali, eles tinham que passar todas as vezes ali, lavar as mãos e os pés. Aí fala assim, por toda geração, para que eles não morram. Quem ia ministrar tinha que fazer aquele ritual, para que eles não morram. E a geração deles. Mas o que tem a ver comigo? Tem a ver comigo, porque se eu vou ministrar, eu vou cuidar de pessoas, eu vou cantar no grupo de louvor, vou ministrar aos utensílios da casa do Senhor, vou ministrar na vida de outras pessoas, mas eu não passo pela palavra, quem que vai morrer? Aquela pessoa que está lá? Nós precisamos passar pela palavra, porque senão o que acontece? Eu fico doente, eu não sei como que está aquela pessoa que está lá, mas eu não tenho palavra, como que eu vou liberar uma palavra de fé? Assim, vou só cantar, eu só vou tocar, eu só vou dançar. Não, a gente não sabe como que a pessoa está lá. Então nós precisamos ter isso, eu vou liberar palavras, que é palavras de fé. Neemias capítulo 6. Neemias capítulo 6, olha só para você que interessante. Ouvindo Sanbalate, Tobias, Gésimo, o Arabe e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha reedificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, embora até esse tempo não tinha posto as portas nos portais. Olha só que interessante que fala assim, não havia brechas. Então a nossa vida, que tampa as brechas? A palavra. Então não pode ter brecha, às vezes a gente deixa as brechinhas. Já teve brechinha na janela na sua casa? E o que você deixou lá? O que aconteceu nas brechinhas? O que entra? Entra bicho, não é assim? Entra uns bichinhos. Em casa, se deixar a porta aberta, valendo pôr uns panos, entra escorpião. Vem do mato lá de trás. A gente pega em casa, deve ter uns 6 guardados lá. Aparece o escorpião, você tem que tampar as brechas. E está lá. Tem lá. E por quê? Porque entra. Na nossa vida, se tiver brecha, umas brechinhas, mas que brechinha? Falta de perdão, a gente não consegue. Brechinha, deixa lá. E eles aqui, ó o que Neemias fez. Não havia brecha alguma. Na nossa vida, tem ou não tem? Tem as brechinhas? Precisa de reparação? Qual que é o tempo nosso, então, para que essas brechas sejam fechadas? A ira, a raiva, a ansiedade, a depressão. A gente começa aquela preocupação, ansiedade, aqueles negócios que vai dando a gente. São brechas, a gente tem como que eu consigo tampar isso? O inimigo vai lançando os dardos, vai colocando as coisas, vai colocando serviço cedo, de tarde, de noite, não dorme, já fico preocupado com a manhã, com a segunda, com a terça, e a gente não consegue ter uma vida tranquila, uma vida em paz. E a gente precisa ter isso aí. Como que eu tampo essas brechas? Através da palavra. E como que você vai estar aí a sua mente agora? Se você pensar, tem brecha? Se você olhar, se eu pensar assim aqui na minha vida, tem brecha? Tem, mas eu não posso desistir. Eu tenho que continuar. Eu tenho que seguir. Eu tenho que pedir ajuda para o Espírito Santo. O Espírito Santo, sonda aqui meu coração, sonda aqui a minha mente, a minha alma, que o problema nosso está na nossa alma. A Bíblia fala assim, que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Para que eu tenha essa carne forte, né, que ela está fraca, ela não quer, a minha alma, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser restaurada.
eu preciso começar a cuidar dela, para que não passe daqui mais um ano, mais 2 anos, eu esteja do mesmo jeito, falando a mesma coisa, desanimado. Olhe para uma pessoa, e aí, irmão, como você está? Só na luta, irmão. Você pode estar lutando, mas você tem que estar vencendo. Olha Neemias capítulo 3, olha só para você ver outra coisa bem interessante que a Bíblia fala quem estava trabalhando junto com eles. Neemias capítulo 3, o versículo 8. O versículo foi assim, ó, ao seu lado, ao lado dessa turma que trabalhava, ao lado de Neemias, ao seu lado, reparou Uziel, filho de Ararias, um dos ouvires. Ao lado dele, Ananias, um dos perfumistas, fortificaram Jerusalém até o muro largo. Quem que trabalha? Olha o que a Bíblia destaca. Ela trabalha 2 tipos de pessoas que estavam trabalhando ao lado dele. Um era o ouvires e o outro era o perfumista. Um rapaz ali, dentre ele que destacou de certo ali da turma deles ali, um deles, porque não havia só um, havia vários, um deles trabalhava com ouro. A pessoa estava ali trabalhando na reconstrução. Tudo bem, mas esse cara aqui está trabalhando, está aqui, eu não posso só falar aqui. Mas o que isso tem a ver comigo? O que tem a ver com você? Trabalhar com ouro fala de beleza. O que nós precisamos ter é a beleza de Cristo. O nosso rosto, a nossa vida, ela precisa brilhar através de Cristo. Através da palavra, quando nós temos contato com a palavra, existe um brilho. Você não fala assim na pessoa, nossa, ela tem um brilho diferente. O ouvires é que trabalha. Quem é o ouvires na nossa vida? Quem que é o ouvires na nossa vida? Isso, só uma. Quem que é o ouvires que trabalha com ouro? Faz brilhar na nossa vida? Deus, Jesus, o Espírito Santo. É Ele que nós precisamos, Ele precisa trabalhar ao nosso lado, ter essa presença dEle em nossa vida. Através do quê? Através da revelação da palavra. Quando nós temos a revelação da palavra, essa luz brilha. Quando você fala assim, uau, eu li isso aqui, eu nunca li isso aqui na Bíblia. Aquele negócio brilha em você ali. Ela salta em você através da palavra. E o reflexo da palavra, ela passa a estar na gente. Outra coisa que está aqui, o perfumista. Quem é o perfumista? Que a Bíblia fala que nós temos que exalar o bom perfume de Cristo. Então, pessoas que trabalhavam perto, próximo um do outro. Então, através da revelação da palavra, que a palavra é luz, é lâmpada para os nossos pés, para o nosso caminho, para a nossa vida. E a palavra é a que traz a revelação, ela traz o entendimento. Mas se tiver tudo isso, nós precisamos ainda do perfume de Cristo. Como que é o perfume de Cristo? Eu vou estar aqui, eu estou cheirando isso, fala de percepção. Nós temos a percepção da presença dEle. Quando nós vamos orar através da palavra, eu percebo que Ele está comigo, eu sei que Ele está comigo. Você precisa entender que Ele está com você lá na sua casa, quando você for orar. Mas eu não estou sentindo nada, mas eu sei que a presença dEle está comigo ali. E como que esse perfume sai de mim? Ele sai da minha vida, através daquilo que tem na minha boca, através da palavra. A pessoa chega perto de você, está desanimada, ela está triste, ela está doente, ela está com algum problema, mas você tem uma palavra de esperança, você pode falar de Jesus para ela, e através daquilo que você falar, ministrar, aonde a pessoa vai receber o milagre dela. Mas nós precisamos exalar, mas como que eu exalo? Não é igual você sai de sua casa, lá você passa o perfume, vem para a igreja, vai para uma festa. Por que você passou? Porque lá ficou o perfume, seu perfume está lá, mas através da nossa vida, nós precisamos exalar, ter esse perfume. E como que é que trabalha esses dois? O interessante é ter 2 pessoas, e a Bíblia destacar esses 2 homens aqui. O ouvires e o perfumista trabalhavam juntos. Então a gente precisa ter essa presença, esse aí, ser trabalhado, permitir o Espírito Santo trabalhar, para que ele possa brilhar através deles. Capítulo 4, versículo 13. Capítulo 4 de Neemias, versículo 13, fala assim, ó. Pelo que pus guarda atrás dos pontos mais baixos do muro nos lugares abertos, dispus o povo, segundo as suas famílias,
com suas espadas, com suas lanças e com seus arcos. Lugares mais baixos do muro, nos lugares abertos. Neemias está trabalhando, mas quando Neemias olha e fala assim, ó, tem lugares no muro que é baixo, eu preciso pôr pessoas para trabalhar lá. Tem lugares nesse muro que ainda está aberto, eu preciso pôr pessoas para trabalhar lá. Por quê? Porque não podia ficar aberto, não podia ter brechas, tinha que estar sendo fechado tudo ali. Então, na nossa vida, nós precisamos olhar através da palavra quais os lugares que são baixos, quais os lugares na nossa vida que está aberto. Nossa, isso aqui é aberto. Se tocar aqui em mim, se falar isso aqui para mim, eu não aceito. Se falar desse jeito comigo, eu não aceito. São lugares baixos. Sabe quando a pessoa luta, a pessoa tem as lutas lá, não fala assim, tem aqueles golpes baixos que não pode ser usado? Golpe baixo. É o lugar, o inimigo vai muitas vezes acertar a nossa vida com golpes baixos. Não podia usar aquele golpe, não podia fazer daquela forma. São golpes baixos, é um roubo. O inimigo sabia que aquele lugar lá estava aberto, mas ele colocou pessoas, pelo que pus guardas atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos. Olha só para você ver. Eu, às vezes, não consigo ver. Mas tem alguém do meu lado que ele consegue ver que existem pontos abertos na minha vida. Existe lugar baixo que precisa de restauração. Neemias via isso daí. Neemias tinha essa percepção de ver que precisa ser fechado lá. Talvez eu não consiga ver, mas quem vai ver muitas vezes é a esposa que vai ver. Está mais próximo. Às vezes é o marido que vai ver. Às vezes é o filho que vai ver. Às vezes é o seu amigo do lado que vai ver, que vai falar a verdade para você. Porque existem pontos mais baixos e esses pontos precisam ser restaurados. Ele precisa ter essa mudança, a gente precisa fechar. Como que a gente vai ter essa unidade? Como que a gente vai poder crescer? Versículo 9 fala assim, ó, 4:9. Nós, porém, oramos ao nosso Deus e por causa dessas ameaças fizemos guarda contra eles, de dia e de noite. Neemias estava fazendo o quê? Orando, buscando um discernimento de Deus, buscando uma direção de Deus. Deus, o que eu faço? Se tem brechas, se tem lugares baixos na minha vida, o que eu faço? Como que eu vou trabalhar? Como que eu vou lidar com essas pessoas? Então, para que isso venha acontecer de uma forma mais rápida, direcionada, eu preciso pedir uma direção para Deus. Nós precisamos pedir uma direção para Deus. Deus, tem brecha, tem lugares baixos, tem lugares que aonde o inimigo pode entrar na minha vida. Tem. Qual área que tem? Às vezes pode ser o pastor falar, pode ser o amigo falar. Às vezes na rua alguém um discernimento, um entendimento, uma clareza que nós temos muitas vezes, fala assim, nossa, eu não tinha pensado nisso, eu vi isso. Às vezes uma palavra que você ouve, uma pregação que você ouve, uma música que você ouve, aquela música fala com você e aquilo lá desperta algo dentro de você. Você tem um entendimento, você tem uma revelação, você tem uma clareza daquilo lá e aquilo ali faz toda uma diferença. Eu preciso mudar nesse ponto. Eu preciso de um milagre nesse ponto. 4:14, olha o que Neemias fez. Depois de inspecionar a situação, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados, ao resto do povo, não temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, que pelejar por vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Olha o que Neemias fala, depois de inspecionar a situação. Meu querido, o que fala com a gente? O que mostra para a gente? Inspecionar a situação. Como que nós estamos? Como que nós estamos? Se você inspecionar a situação, inspecionar a sua vida, será que não precisa de uma mudança? Levantei, aí se posicionou. Posicionamento, nós precisamos levantar. Precisamos levantar, nos posicionar, para que realmente tenha uma mudança. Estou numa grande obra, eu não posso parar. Eu tenho que estar esperto, eu tenho que estar alerta agora. O que eu preciso mudar? Até a vinda do Senhor Jesus. Quando que Ele vai vir? Eu não sei. Mas eu preciso estar preparado. Eu não posso querer viver 50 anos, 30 anos, viver até os 100 anos. Aí daqui a pouco eu estou vivendo, mas eu estou a mesma pessoa, falando do mesmo jeito, desanimado do mesmo jeito, tratando as pessoas do mesmo jeito, com rancor, com raiva, com ira, com cólera e aquele tanto de coisa. Mas eu não consigo
perdoar. Eu não consigo falar. Então eu tenho que deixar o Espírito Santo inspecionar hoje. Fala, Jesus, o que eu preciso? O que tem? O que eu preciso mudar? O que eu preciso mudar? O que você tem para você mudar? Tem alguma coisa que você precisa mudar? Se você olhar para você, tem alguma coisa que precisa mudar? Versículo 15: ouvindo os nossos inimigos que estávamos informados e que Deus tinha frustrado os desígnios deles. Olha para você ver, Deus dá a situação para nós, dá o momento para a gente mudar, porque Deus quebra tudo isso através da sua palavra. Voltamos todos aos muros, cada um para a sua obra. Então nós podemos voltar a trabalhar, as coisas vão acontecendo, mas Deus é com a gente, Deus é com você, Deus é comigo, e vai dar uma vitória para a gente poder vencer. Agora o interessante nele aqui, terminando, cada um deles, a Bíblia mostra aqui daqui para frente, que eles trabalhavam, empunhar numa das mãos, eles estavam com suas lanças, com a sua espada, e com a outra mão eles trabalhavam, faziam a obra. Uma turma trabalhava de dia, outra turma trabalhava de noite. Uns descansavam, outros trabalhavam. Eles estavam fazendo a obra. Mas uma das coisas que estava lá, as armas estavam na sua mão. Vão ser restaurados? Vão precisar de mudança? O que nós precisamos? Primeira coisa que nós precisamos, a palavra. Um direcionamento. Quem vai dar o direcionamento a Deus? Será que não é o momento nosso de mudança agora? De mudarmos. 2026 está chegando. Será que, nossa, eu vou esperar chegar, agora 2026 eu vou mudar, chegar na virada do ano, fazer aquele pedido de promessa para 2026, será que nós vamos precisar disso? Ou nós vamos chegar aqui e falar, não, peraí, Espírito Santo, a minha mudança, ela começa hoje. Será que eu vou ter isso mesmo? Eles estavam trabalhando, você está lá na sua casa trabalhando, você está no serviço trabalhando, você está na escola trabalhando, vai buscar o filho na escola, chega em casa, lava a roupa, mas com a sua arma na mão. Qual que é a arma? A palavra. Bert, eu tenho que ficar com a Bíblia na minha mão lá, segurando a Bíblia na minha casa lá. Não. Aqui dentro. Você está trabalhando e você liberando baixinho. Baixinho. Aquele que habita os esconderijos do Altíssimo, assunto do Onipotente. Deus é comigo. O Senhor o nome de Jesus é o nome que cura. O nome de Jesus é sobre todas as coisas. Baixinho, liberado, baixinho. Não precisa falar alto. Você está liberando, você está trabalhando e a espada está nas suas mãos. Ela está para que algo venha acontecer no mundo espiritual. Não tem nada à sua volta, mas você é liberado. Por quê? Porque a Bíblia fala assim, que aquilo que nós falamos tem poder para mudar o curso da natureza humana. Aquilo que você fala. Mas se nós não falarmos, não tem como acontecer. Mas eu quero falar é a palavra de fé. Não é a palavra de derrota que vai desanimar. Palavras de fé. E quanto tempo levou para Neemias fazer tudo isso? Reconstruir, trabalhar com o povo. E a Bíblia termina no capítulo 6 e o versículo 15. Fala assim, assim acabou o muro aos 25 dias do mês de Elu. Em 52 dias houve mais ou menos essa reconstrução dele. 52 dias que a Bíblia mostra sendo trabalhado. 52 dias. Passou um mês, fosse assim para nós, né? Passou um mês, quase terminando o segundo mês, deu mais ou menos ali antes do meio, mais ou menos no meio ali do mês, um pouquinho para frente, faltando uma semana para terminar. Herbert, o que tem a ver isso? A gente não pode demorar. Se a gente quer algo de Deus na nossa vida, uma transformação, o Espírito Santo, a gente tem que dar toda a liberdade para Ele trabalhar, ver aonde nós precisamos de restauração, de mudança em nossa vida, para que isso seja mudança, porque como foi com Neemias, 52 dias, aquela turma trabalhando, eu falo assim, Jesus, adianta essas mudanças na nossa vida, adianta na minha vida, dê para Ele a liberdade para entrar e falar para Ele, Senhor, sonda-me e conhece o meu coração, como diz Davi, né? Prova-me e vê se há em mim algum caminho mau, mas guia-me pelo caminho eterno. A gente dá a liberdade para que o Espírito Santo ele entre na nossa vida e venha trabalhar na nossa vida, venha sondar o nosso pensamento, ver se há algum caminho mau. Jesus, tem caminho mau sim, vê se tem, eu já sei que tem. Então me conduza pelos caminhos eternos. Me conduza dentro da tua palavra, para que até aquele dia, o dia que o Senhor voltar,
o arrebatamento da igreja, eu posso estar preparado e ter a minha alma, o meu espírito, o meu corpo ali transformado, regenerado, mudado, para que eu possa viver uma vida plena com aquilo que a sua palavra diz. Amém? Você pode receber essa palavra, Severa? Enquanto Severa canta o hino, se você quiser que o pastor ore por você, eu vou convidar você para chegar aqui na frente. Está pedindo para o pastor falar, está orando por você. Se você dá para o Espírito Santo de Jesus, tem algo que precisa de mudança na minha vida, de mudança nos meus pensamentos, nas minhas atitudes, mudando o meu coração, aquela porta do lixo que está ali, cheio de sujeira, que precisa sair essa sujeirada aqui. Já está falando, Jesus, já está fedendo o negócio aqui. Tira da minha vida. Fala para Jesus passar com o Espírito Santo, viu aquele homem que trabalhava lá, Jesus, que era o perfumista, nesse lugar de sujeira que está ali, põe o seu perfume, põe a sua luz, põe o ouvires para trabalhar ali, e ele venha trabalhar ali no seu coração. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, sonda-me,
quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor. A honra é tua, a glória é tua sempre. Exaltado, exaltado, exaltado o teu nome. Recebeu a palavra aí? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor tire todo o lixo da nossa vida. Amém? Que o perfume de Cristo possa exalar. Glória a Deus. Glória a Deus. O bom perfume de Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Uma ótima semana para a igreja. Ótima noite. Final de mês abençoado. Final de ano abençoado. Glória, glória. Sempre a Ele, por Ele, para Ele. Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno. E que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, e todos digam, e todos digam, com alegria, todos digam, cumprimento o irmão e a irmã com a paz do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe.